Dia 38, Jeová Jireh, parte 1. Eu ouvi uma música que diz que meu Jesus me leva ao deserto para falar de amor, para me dizer no fim que a fidelidade dele não acabou, que ele oferece o seu peito aconchegante e o abraço que aquece em meio à tempestade. Me dá a oportunidade de ser um discípulo a quem o Senhor ama, a ponto de que os que estão ao meu redor olhem como um tipo na praia e eu poder reconhecer. É ele, é o Mestre, a intimidade de ao vê-lo, mesmo que ainda de longe, eu o encontre, seja na praia, seja no deserto ou no céu. Aleluia, glória ao Senhor. Eu queria, pela primeira vez, falar com mais alguém nessa noite, além do meu Mestre, e de verdade, com o peito aberto, digo sem nenhuma falsa modéstia. Nunca foi minha intenção falar com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que me acompanhou nesse deserto, que mesmo em seu próprio deserto, e talvez você só tenha notado que estava em um ao ver este humilde servo lutando para chegar à terra prometida. Falo para você, bravo irmão, eu e você somos mais que vencedores. Tome a sua cruz e siga o Mestre. Olhe para ele com uma coroa de espinhos entre os criminosos, com o céu escurecido. Mas logo em seguida, olhe para esse mesmo cordeiro com uma coroa cravada com as mais preciosas pedras, o céu iluminado pela sua própria glória, cercado por querubins, serafins, anjos e criaturas celestiais que só conheceremos naquele dia. O grande dia. O dia que se abrirão os livros. E então o livro mais importante, não escrito por bits de um computador nem por penas. O livro escrito com o próprio sangue do Cordeiro, com o meu nome e o seu. Mas esse dia ainda não chegou, e o Senhor ainda está contando sua história através de homens e mulheres que sobremaneira suspiram pelo encontro com Cristo. Eu quero passar por esse deserto, que se tornou um templo de adoração. Apesar de todas essas primeiras palavras, quero lhe dizer que o Senhor, meu Deus, plantou em meu coração uma jornada de 40 dias de meditação, que eu escrevesse tudo o que sentia, minhas experiências, e para isso eu precisava estar sensível à sua voz todos os dias. Meu irmão, não quero frustrá-lo, mas acalmá-lo. Houve dias maravilhosos, outros sombrios, uns laboriosos, outros edificantes. Em vários momentos quis desistir, mas em meu primeiro dia de peregrinação, o Senhor me mostrou que eu precisaria de coragem. A mesma coragem que Josué precisou para entrar na terra que mana leite e mel. Prometida aos seus antepassados, essa terra seria conquistada sob a sua liderança. Esse propósito surgiu após uma passagem, uma travessia doída que me corroeu, um sabor amargo, um sabor que nunca esquecerei, não por rancor, mas pelo milagre de transformar o que era insípido, sem cor, numa das páginas mais doces e coloridas da minha vida. Perdoe-me por não ser mais detalhista. Eu quero que você saiba, o seu deserto é o seu deserto. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Assim, habite Cristo em nosso coração pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Meu Jesus, nosso Jesus, venha ao meu deserto, venha ao seu deserto. O que vier? Sim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Senhor,
o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. E por serem 40 dias, sempre soube que após esses dias nunca existiu a mínima garantia do Senhor de que eu entraria na terra prometida. Noé construiu uma arca com os seus, em meio à zombaria dos que estavam ao redor. Quando a primeira gota caiu do céu, ele estava lá, dentro da arca da salvação. Choveu 40 dias e 40 noites, então houve calmaria, mas a provação ainda não estaria no fim. As águas permaneceram e a ansiedade pode ter pairado sobre a mente do meu irmão Noé. Um sinal foi dado, uma pomba trazendo um ramo de oliveira, um sinal divino da chegada da bênção, da terra firme. Ainda houve mais um tempo de oração. A arca repousou sobre um monte e o sinal final, um arco, uma aliança que jamais seria esquecida, talvez o fenômeno mais espetacular já visto. Sim, talvez após esses 40 dias eu ainda tenha que descansar em oração. Talvez eu encontre o príncipe dos exércitos celestiais com a espada desembainhada, me chamando para a batalha, para derrubar muros. Eu apenas tenho uma certeza: o Senhor é meu Deus de provisão. E, para entrar na terra que mana leite e mel, preciso da provisão dele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a alegria de toda a terra. Eu quero engrandecer o nome dele, pois é Deus de vitória, vitória completa, aquele que vive para todo sempre. Meu mestre é tão bondoso que passou pelo deserto comigo e já teve a sua própria experiência de passar 40 dias em oração e jejum. Ele foi tentado, mas venceu o inimigo. Para que eu entre na minha terra prometida, preciso de provisão. Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito, e venceu todas, envergonhando o adversário. Nesses 3 últimos dias de propósito, apenas uma única vez antecipei o texto, por saber que o amanhã não me pertence. E com ousadia acabei falando do dia vindouro. Creio que foi obra do Espírito. E dessa vez, no mesmo Espírito, falo contigo. Um dia de cada vez. Sobre a provisão que preciso levar para a terra prometida. A primeira provisão. A provisão material. Após dias de jejum, Jesus estava com fome. Eu gosto de ver programas de sobrevivência com a minha família. Após dias com uma dieta mínima, privada de nutrientes, o ser humano é capaz de comer as coisas mais asquerosas para se manter sóbrio e ter energia suficiente para procurar mais alimento. Já vi documentários sobre povos em miséria e crianças tão inocentes, comendo tabletes de argila. Meu mestre, em seu deserto, estava com fome, cercado de pedras. Então lhe foi ofertado: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi tentado em sua necessidade física e material. Eu me lembro que havia conseguido um ótimo emprego. Maravilhoso, é verdade. O local era bem insalubre, mas em relação ao salário, devo confessar, eu troquei de um emprego para ganhar praticamente o dobro do que eu ganhava no anterior. Embora fosse um lugar desconfortável, eu tinha privilégio de trabalhar por um mês e receber o dobro. A valorização do meu trabalho havia se multiplicado por 2. Eu e minha esposa éramos jovens, não diria recém-casados, mas quase. E fomos experimentar essa nova aventura, longe da cidade onde começamos o nosso casamento. Alugamos nosso apartamento e começamos uma vida só nossa. Dessa união, dessa intimidade, uma sementinha germinou, um garotinho que viria a nascer. Mas o que era júbilo e alegria para mim foi um grande susto. O benefício tão comum oferecido por empresas, um plano de saúde, auxílio, não existia onde eu trabalhava. E mesmo com um bom salário,
Haveriam muitos gastos, muitos custos, para que eu pudesse honrar e oferecer à minha esposa e ao meu filho os melhores médicos, exames e hospitais. Sabia muito bem que mesmo se eu fizesse um plano de saúde, haveria carência e provavelmente não cobriria os exames e cuidados do pré-natal. Foi um grande susto, uma grande preocupação, mas de certa forma confiei que o Senhor é Deus, Jeová Jireh, Deus de provisão. Resignado com a minha situação, ainda assim pensei, se houvesse algum plano novo, talvez ele cobrisse minha esposa. Procurei alguns telefones, alguns corretores, até que uma amável senhora, ao ouvir o meu caso, me disse: "Venha aqui ao centro da cidade. Vá até o meu escritório. Fale comigo. Diga o que você precisa e vamos tentar ajudá-lo." Sem pestanejar, eu fui, e ela tão bondosamente me disse: "Eu não sei que tipo de plano de saúde você terá. Apenas confie. Em alguns dias chegarão as suas credenciais e carteirinhas do plano de saúde." Após alguns dias, as carteirinhas chegaram. E talvez hoje o emprego que eu tenho não esteja à altura do plano que recebi naquela época. O Senhor é Deus de provisão. Tudo, absolutamente tudo estava coberto. Minha esposa pôde fazer todos os exames recomendados pelo médico. Nosso filho nasceu saudável e voltamos para casa com alegria. Meu Deus provê não apenas o material, mas também pessoas e amigos. Ele move empresas, leis, o que for necessário para prover aos que amam e confiam nele. Exaltado seja o nome do Senhor em todos os momentos da minha vida. Essa mesma empresa em que eu trabalhava era pulsante, construía dezenas de navios, muitos projetos que durariam 10 ou 20 anos, mais de 3.000 funcionários trabalhando com afinco. Mas é no momento em que confiamos apenas na nossa própria força, deixamos de lado a transparência, a integridade e os bons princípios, que contratos são desfeitos e parcerias quebradas. Aquela indústria passou por uma grande tribulação. Ficamos cerca de 4 meses sem salários. Foi um período de angústia, dívidas se acumularam. Houve casos de pessoas se ferindo, se machucando e até morrendo em trabalhos informais, tentando garantir sustento. Durante esse período, não faltei um dia sequer. Trabalhei com a mesma dedicação, tentando cumprir minhas entregas. Mas eu precisava de uma alternativa para sustentar a minha família. Minha esposa foi muito importante nesse momento. Ela me aconselhou: faça jejum, ore, peça a provisão do Senhor. Não desista, Deus tem um propósito. Foi uma época de muita dor, muita provação e privação. Até que um dia consegui marcar um encontro com um antigo chefe, talvez um dos melhores líderes que já tive. Minha saída da empresa havia sido repentina e talvez tenha frustrado os planos dele. Mas louvado seja Deus, ele não guardou mágoa. Pedi humildemente qualquer serviço, algo que me ajudasse a pagar as contas e fazer compras. Calmo e sereno, ele me perguntou: "Você gostaria de voltar para cá?" Meus olhos se encheram de lágrimas. Voltei para casa com alegria para contar a novidade. Mas o Senhor me dá provisão completa. Mesmo com o novo emprego, ainda restavam 4 meses de salários atrasados. Confiei que aquele poderia ser a oportunidade de receber o que era justo. Conversei com o meu novo chefe e pedi um pouco mais de tempo, e ele gentilmente concedeu. E assim aconteceu. Tudo foi pago, quitado. As dívidas foram sanadas. Comecei um novo emprego, agora mais experiente, mais sábio, mais grato pela oportunidade que o Senhor me deu. As provisões não são apenas a casa. Elas são o pão, o recurso, o sustento, a provisão material que o Senhor concede aos que confiam nele. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje é o dia da provisão material. E o que preciso levar para a terra prometida, eu já sei, a palavra do Senhor. Mais importante do que qualquer outra, nela estão os mandamentos, as palavras que saíram da boca de Jesus. Palavras que apontam para o Cordeiro, palavras que apontam para a vida deste mesmo Cordeiro em glória, poder e majestade. A provisão de hoje é a palavra de Deus.
e é essa que eu quero levar comigo para onde quer que eu vá, seja no deserto, seja na terra prometida. O pão da vida, o pão que alimenta, continua a caminhar. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. As suas palavras são o meu alimento, elas enchem o meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 15, verso 16.